aqui as minhas redes sociais, tá certo? Se alguém tiver posteriormente alguma dúvida que queira tirar, que não dê para a gente tirar na aula, pode me encaminhar por e-mail, tá certo? Eventualmente, alguma coisa urgente, eu nem sempre consigo responder a todas as mensagens no Instagram, eu tenho várias aulas gratuitas aqui no YouTube, então, se você quiser, também pode procurar lá, e tem um site também com aulas gratuitas e alguns cursos pagos, não gratuitos, mas tem bastante material gratuito aqui também, tá certo? Vamos lá, eu estou só com um problema no retorno, então se vocês eventualmente falarem alguma coisa, pode ser que eu não escute aqui, porque eu acho que o meu computador está desconfigurado no áudio. Mas eu estou vendo as mensagens de vocês no chat, tá certo? O que eu quero trabalhar como premissa para vocês? Antes de tudo, teoria do erro é um dos temas, pelo menos na minha opinião, um dos temas mais difíceis de direito penal par de geral. E por ser um dos temas mais difíceis, é um dos temas que mais cai em prova, tanto em prova objetiva, quanto em prova discursiva, como também em provas orais. E por que teoria do erro é um tema difícil? Porque para você estudar sem precisar decorar a teoria do erro, você precisa necessariamente fazer uma interligação com teoria do crime. Tá certo? E isso poucos livros e poucos autores fazem devido às limitações que um livro escrito, né, nos apresenta. Então, aqui fica muito mais fácil da gente trabalhar isso, porque nós temos essa possibilidade da mídia digital e a gente não tem a limitação dos livros físicos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um pequeno esboço, né, do conceito de crime, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas esse esboço ele vai ser o quê? Para a gente poder contextualizar e, a partir dali, trabalhar a questão do erro. Erro que não sei se a gente vai conseguir na aula de hoje abordar tudo integralmente, né, a teoria do erro. Normalmente, para eu completar toda a teoria do erro, eu gasto aí umas 4, 5 horas. Né? Mas dá para a gente fazer um passeio bem profundo na aula de hoje. Então, o erro, a gente basicamente vai dividir ele em dois grandes temas. O erro de tipo e o estudo do erro de proibição. Esses dois grandes temas, eles estão interligados. Interligados a quê? À teoria do crime. Interligados ao conceito de crime que você adota historicamente. A gente sabe que nós adotamos um conceito, um modelo finalista de crime. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai partir desse modelo finalista, em que você vai encontrar aí cerca de 80% das questões de prova, e dando tempo, a gente vai fazer esse paralelo também com os outros modelos de crime, com os modelos anteriores ao finalismo. E aí você vai pegar aí 20% das questões mais difíceis, porque teoria do erro já é difícil no finalismo. Quando você contextualiza a teoria do erro em outros modelos de crime, isso se torna muito mais complexo. Tá? Então vamos ver, conforme a aula for rodando aí e for andando, né, a gente vai vendo como isso vai se contextualizar. Então vamos lá. Nossa premissa que a gente tem que começar a trabalhar é o conceito de crime no modelo ou no sistema finalista. Tá? Então, no modelo finalista de delito. Dentro do modelo finalista de delito, crime será o quê? Será um fato típico. Isso hoje todo mundo já nasce sabendo.
né? A gente que está aí estudando num nível mesmo básico de concurso, você já nasce sabendo isso. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, eu tenho a culpabilidade aqui como terceiro elemento do crime. Tenho um conceito tripartido. Essa é a posição majoritária, você sabe. Essa é a posição aí que nós, como regra, devemos levar para concurso público, à exceção de provas da Escola de São Paulo, em que lá, capitaneada pelo professor Damásio, ele defende um conceito bipartido de crime, em que a culpabilidade seria um pressuposto da pena e não um elemento do crime em seu conceito ou seu formato analítico. Mas até aí não trouxe novidade nenhuma. Aqui na culpabilidade, nós temos basicamente o quê? 3 elementos. Imputabilidade, potencial, consciência ou conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. É importantíssimo, anote isso, né? Não tem como você dominar teoria do erro sem que você antes saiba culpabilidade. São temas que estão intimamente relacionados. Então, vamos lá. Culpabilidade, no finalismo, nós adotamos qual teoria relativa à culpabilidade? A teoria normativa pura da culpabilidade. Essa é a teoria que nós adotamos no modelo finalista dentro de um conceito estritamente normativo. Só tem elementos normativos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Aqui em cima, no fato típico, que também você precisa conhecer, porque a gente estuda o erro de tipo essencial nesse plano aqui. Aqui embaixo a gente vai estudar o erro de proibição, por isso que teoria do erro é difícil, porque você precisa saber isso tudo. Então, aqui em cima, dentro do fato típico, nós vamos ter uma conduta, nós vamos ter um nexo, teremos um resultado e, por fim, a tipicidade. E qual o ponto que a gente tem que delinear e demarcar aqui? Na conduta, no estudo da conduta, no finalismo vige a teoria finalista da ação, em que a ação é o quê? A ação, ela é aquela conduta dirigida à produção de um resultado, finalisticamente dirigida à produção de um resultado. Com base nisso, o que o finalismo fez? Finalismo esse desenvolvido por Weltzel. Quem é a pessoa, o doutrinador que desenvolve isso? É importante você saber isso para a prova, não é mero floreio. Cai muito o nome desses doutrinadores em prova. Hans Weltzel, pai do finalismo, ele vai desenvolver isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o dolo e a culpa que estavam aqui embaixo e ele vai jogar dolo e culpa para o fato típico. Isso é o básico, estamos fazendo a introdução, para a gente poder entender o cenário atual. Tá? E aí eu vou ter dolo e culpa onde? Aqui em cima. Alguns vão falar que dolo e culpa vai estar na conduta, mas outros vão falar que dolo e culpa vai estar na tipicidade. A rigor, dolo e culpa está na tipicidade, essa é a tese mais técnica, mas eu costumo sempre ilustrar aqui na conduta, porque eu sempre falo a ação, omissão, dolosa ou culposa. Mas, tecnicamente, a gente fala tipo penal doloso, tipo penal culposo. Você vai estudar isso nos livros sempre como tipo penal.
Mas, só para a gente ilustrar, dolo e culpa sai daqui de baixo e vem para cá para cima. Quando Hans Weltzel, muita atenção, quando Hans Weltzel faz essa cisão, ele pega a dolo e culpa e joga lá para cima, é que nasce essa ideia, como nós conhecemos hoje, entre erro de tipo versus erro de proibição. Essas categorias, erro de tipo e erro de proibição, são categorias intimamente ligadas com o modelo finalista. A rigor, nos modelos anteriores ao finalismo, a gente não falava em erro de tipo e erro de proibição. Nós falávamos em erro de fato e erro de direito. Tá certo? Falávamos em erro de fato e erro de direito. Então, há, na verdade, uma guinada doutrinária muito grande com o finalismo, que muda toda a estrutura da teoria do erro. Se você não entender isso logo nessa sacada, né, fica mais complicado da gente, de certa forma, partir para um estudo mais aprofundado. Tanto que Weltzel, em algumas bancas, né, alguns livros chamam, em algumas bancas já reproduziram isso, né, vai falar que Weltzel promoveu um verdadeiro giro... Opa, deixa eu voltar aqui. Agora sim. Promoveu um giro copernicano. Agora sim, ó, giro copernicano em direito penal, se referindo a Copérnico, que promoveu um giro nas ciências exatas, né? Isso já caiu em algumas provas. Quem promoveu um giro copernicano em direito penal foi Hans Weltzel, porque ele faz essa alteração. Legal? Então, esse é o cenário que a gente tem inicial, contexto de um conceito finalista de delito. Alguma dúvida até aqui? Não sei se vocês já viram isso nas aulas anteriores, né? Mas essa é a nossa premissa. E a partir dessa premissa, se você tiver a possibilidade, eu quero que você abra lá nos artigos 20 caput, 20 parágrafo 1º e 21 caput do Código Penal. Por quê? Eu vou ter as regras principais quanto ao estudo do erro. Aí eu vou ter as regras principais mais importantes no que se refere ao estudo do erro. Você vai encontrar no 20 caput o estudo do erro de tipo, né? Você vai encontrar no 20 parágrafo 1º o erro incidindo aqui nas causas de justificação. E você vai encontrar no 21 caput o erro incidindo aqui, no que é permitido ou no que é proibido, que é o chamado erro de proibição. É o erro que incide sobre o conhecimento da ilicitude. E aí, dentro desse cenário, alguns livros, no meu entender, de forma um tanto equivocada, se apressam em afirmar que nós adotamos, normalmente assim, o examinador ou a banca pergunta qual a teoria da culpabilidade que a gente adota no modelo finalista. Aí o candidato fala, normalmente, olha, adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Normalmente a gente aprende em alguns livros assim. Isso não está de todo errado, mas também não está de todo certo. Por quê? Dentro da teoria limitada da culpabilidade, ou melhor, a teoria limitada da culpabilidade, ela, a rigor, ela não é uma teoria da culpabilidade, embora tenha essa qualidade aqui no nome. A teoria limitada da culpabilidade, ela é uma teoria que busca estudar o quê? O erro. O erro dentro do finalismo.
Então, é verdade que no finalismo nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Isso é verdade. Isso é verdade. Só que toma cuidado, porque a teoria limitada da culpabilidade, ela vai buscar o quê? Estudar o fenômeno do erro, em especial o erro quanto ao conhecimento da ilicitude. E dentro desse contexto, nós temos, dentro do finalismo, duas grandes teorias. A teoria limitada da culpabilidade e a teoria estrita ou extremada da culpabilidade. Então, se eu tivesse que fazer um grande fichamento sobre o tema teoria do erro, esse tema ele ia ter que ter essas teorias aqui. Esse tema ia ter que ter a remissão ao 20 caput, 20 parágrafo 1º, 21 caput. É isso que a gente vai estudar agora, né? A começar, eu gosto muito de começar pela parte, né, mais difícil, porque o erro de tipo me parece ser a parte mais fácil da matéria. Então vamos começar pela parte mais difícil, que é o estudo dessas teorias aqui. Então, dentro do conceito analítico de crime, eu tenho o conhecimento da ilicitude como sendo um dos elementos da culpabilidade, ou seja, da responsabilização penal, da atribuição dessa responsabilização penal. E aí foi desenvolvido no direito estrangeiro o quê? A teoria estrita ou extrema, não, melhor, vamos começar pela limitada logo. Qual a teoria que nós adotamos no nosso ordenamento jurídico? A teoria limitada da culpabilidade. E aí eu preciso que você abra aí o 20, parágrafo 1º do Código Penal. O que o 20, parágrafo 1º do Código Penal nos traz? Nos traz o seguinte questionamento. Quando eu tiver um erro quanto a um pressuposto fático que, se existisse, tornaria a minha ação lícita, tornaria a minha ação legítima, eu estou trabalhando o quê? Nesse cenário, eu estou trabalhando as chamadas discriminantes. Mas toma cuidado, discriminantes putativa. Por quê? Causa de justificação tem como sinônimo o nome discriminante ou justificante. É muito comum nas provas o examinador fazer essa confusão. Então, causa excludente da ilicitude, causa de justificação ou discriminante são sinônimos. Quais são? Estado de necessidade, legítima defesa, instinto cumprimento dever legal, exercício regular do direito e a causa supralegal do consentimento do ofendido. Tá certo? Esse é o cenário que se delineia para a gente. Quando eu erro quanto a um pressuposto fático, que, se existisse, tornaria a minha ação lícita, legítima, permitida, eu estou, na realidade, trabalhando em que cenário? Me faltou espaço aqui, eu vou colocar aqui. Erro sobre um pressuposto fático. Eu terei o que a doutrina chama de erro de tipo permissivo. Erro de tipo permissivo. Legal? Dúvidas até aí? Não, né? Como é que a doutrina e o legislador trabalhou o erro de tipo permissivo? Erro de tipo permissivo não é sinônimo de erro de tipo. Erro de tipo, abre lá o 20, é um erro que vai incidir sobre o tipo penal, sobre os elementos do tipo penal. O erro de tipo permissivo, que é o que o legislador chamou de erro quanto ao pressuposto fático, que, se existisse, tornaria a ação legítima, é um erro que vai incidir onde? Aqui,
na causa de justificação. Vamos pegar o exemplo da legítima defesa. Abre aí o artigo 25 do teu Código Penal, legítima defesa. A legítima defesa, ela me pressupõe quais requisitos objetivos? Eu preciso ter uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, eu preciso basicamente ter uma injusta agressão, atual ou iminente. Esses requisitos objetivos para a legítima defesa é o que o legislador chamou de pressuposto fático. Então, os pressupostos fáticos citados aí no 20, parágrafo 1º do teu Código Penal, são os requisitos objetivos da causa de justificação. Que, se existissem, tornariam a minha ação lícita, tornariam a minha ação permitida, ou seja, eu estaria em legítima defesa. Então, eu estou supondo o que é errado? Eu estou supondo, nesse contexto, a existência de uma injusta agressão. Não existe a injusta agressão. Se existisse, eu estaria amparado pelo direito. Mas não existe. Então, a minha conduta ela é ilícita. A minha conduta ela é ilícita. Mas o que o legislador fez? Por uma ficção legal, o legislador ele aplica as mesmas regras, ou melhor, as mesmas consequências do erro de tipo. Mas eu não tenho um erro de tipo, tá certo? Eu não tenho um erro de tipo. É como se eu tivesse. Na prova você não vai falar. Você vai falar que eu tenho um erro de tipo permissivo. É o que o professor Luiz Flávio Gomes vai chamar de erro sui generis. Você, a princípio, não deve usar essa expressão, porque em direito, sui generis é quando você não sabe dizer a natureza daquela categoria. Então, o que esse erro vai fazer? Ele vai sempre excluir o dolo, por uma imposição do 20, parágrafo 1º. E se o erro for um erro evitável, for um erro vencível, ou seja, se outro indivíduo, nas mesmas condições que você estava, não erraria, adotando as cautelas devidas, aí a lei manda aplicar a pena do crime culposo, se óbvio existir. Essa culpa aqui, do erro evitável sobre a discriminante putativa no que se refere ao pressuposto fático, essa culpa aqui é a culpa que a gente estuda como culpa imprópria. Olha como as coisas começam a fechar e a se delinear. Por que a culpa imprópria? Em direito, muita atenção, em direito, tudo que recebe o nome de impróprio é aquilo que não é. Então, culpa imprópria não é culpa. Não é culpa por quê? Porque o indivíduo atuou com dolo. Ele tinha dolo, ele queria matar. Só que ele queria matar alguém em legítima defesa. Ele queria matar alguém em estado de necessidade. E ele erra quanto a um pressuposto fático. No caso da legítima defesa, ele erra porque ele supõe uma situação de fato equivocada. Qual situação de fato? A existência de uma injusta agressão atual ou iminente. No estado de necessidade, ele supõe o quê? Uma situação de perigo, né? Uma situação de perigo atual. Então, esses requisitos objetivos para a discriminante são o que o 21, parágrafo 1º chamou, ou melhor, é o que o 21, parágrafo 1º chamou de pressuposto fático. Né? Esse é o tratamento dado pelo erro de tipo permissivo. Mas a discriminante putativa, ela não para por aí, por incrível que pareça. A discriminante putativa, ela, na teoria limitada da culpabilidade, ela tem uma segunda parte, porque o indivíduo ele pode errar também quanto à existência ou os limites da própria causa de justificação. Esse erro aqui, quanto à existência ou os limites da causa de justificação, não é um erro quanto a um pressuposto fático. Eu não estou errando quanto a um fato. Eu estou errando no que se refere à valoração
Opa, calma aí. Valoração jurídica do fato. Então, eu não estou errando quanto à existência ou não de uma injusta agressão. A injusta agressão ou a ausência dela não é indiscutível. Vamos pegar um exemplo para você entender. Eu não estou errando quanto ao indivíduo que vai sacar a arma ou não. Vou contextualizar um caso que aqui no Rio de Janeiro foi recente de discussão, frente ao governador afastado, que em alguns momentos defendia o quê? Que indivíduos armados fossem abatidos. Chamado tiro de abate. E qual era o argumento para se defender uma suposta legalidade disso? O policial que vai fazer isso vai estar em legítima defesa. Por quê? Porque eu tenho uma situação de uma agressão iminente. O indivíduo está armado é uma agressão iminente. Com todo respeito a quem defende isso, nós temos pessoas que defendem, eu entendo aqui um erro técnico muito grande. Por quê? Porque o indivíduo estar armado ou não caracteriza uma agressão iminente, me caracteriza um risco, E risco não é pressuposto, situação de risco não é pressuposto para a legítima defesa, mas para o estado de necessidade. Num contexto completamente distinto. Então, a princípio, o que a doutrina mais técnica, especializada e na minha humilde opinião, de forma correta, vai defender? Que o mero fato de um indivíduo estar armado no meio de uma comunidade não legitima o policial que realize um tiro de abate, porque ele não estará amparado na legítima defesa na medida em que não há uma agressão iminente ocorrendo. Não há uma agressão iminente ocorrendo. Mas vamos supor que o policial faça uma valoração errada. Ele acredite que é permitido, até porque o governador defendeu isso, ele acredita que é permitido que ele realize esse disparo dentro da lei. Então, ele está errando quanto a quê? Quanto a um pressuposto fático? Existe injusta agressão ou não? Não, ele não está errando. Ele não viu o indivíduo virar a arma e apontar para alguém. O indivíduo está simplesmente armado, mas ele não apontou a arma para ninguém. O que caracterizaria essa agressão atual ou iminente, aí teria uma discussão quanto à teoria que delimita os limites da iminência da agressão, o que é a aula de ilicitude, não é a aula de teoria do erro. Mas eu estou te dizendo que a situação que o marginal estava não era uma situação de agressão atual ou iminente, mas ele acredita, ele erra quanto à valoração jurídica desse fato, e ele acredita que existia uma injusta agressão. E ele realiza o disparo. Nessa hipótese, eu tenho... o meu slide já faltou até espaço, vou puxar para cá. Nessa hipótese, eu tenho o que a doutrina chama de erro de permissão, também conhecido como erro de proibição indireto. Aí olha como a situação ela fica difícil. Não falei que é fácil, não. Esse é um dos temas mais difíceis do direito penal. Me escolheram aí um tema bem legal, um dos mais difíceis. Aqui no erro sobre o pressuposto fático, 20, parágrafo 1º, eu tenho o que a doutrina chama de erro de tipo permissivo. Aqui, olha o nome, erro de permissão. Aí, realmente, na prova, o examinador faz o quê? Ele vai confundir essas nomenclaturas. Óbvio que ele vai preferir esse nome aqui, erro de permissão, para te induzir a erro no que se refere erro de tipo permissivo. São coisas distintas. Erro de tipo permissivo é aquele erro que recai sobre um pressuposto fático. Aí você se lembra. A existência de uma injusta agressão. É o exemplo do indivíduo, do inimigo, do desafeto, que dias antes falava que ia te matar, ele te encontra no meio da rua e ele bota a mão no bolso.
Você vai esperar ele sacar uma arma? Não, você saca a sua arma e realiza disparos, porque você acreditava que havia uma agressão iminente a ocorrer. Só que naquele momento ele estava puxando o quê? Estava puxando ali uma carteira, um celular, ou no exemplo lá do livro, né, um lenço branco para selar a paz com o desafeto. Então eu estou errando quanto ao pressuposto fático, né? Eu estou errando quanto à injusta agressão em si, que é um fato. Agora, nesse meu exemplo do tiro de abate, né, eu não estou errando quanto a fato nenhum. O fato, o indivíduo estava portando uma arma de fogo de grosso calibre no meio de uma comunidade que estava dominada por determinada facção criminosa. Essa conduta, o fato dele portar uma arma de fogo, legitima que o órgão estatal execute ele, que o órgão estatal, né, realize um tiro de abate? O tema, como nós vimos, como eu comentei com vocês, é discutível, mas predomina que não, porque eu não tenho aí presença de injusta agressão. Mas se eu acredito que isso é permitido, eu estou errando o quê? Quanto à valoração jurídica da existência de uma causa de justificação. Esse mesmo raciocínio também vale para os limites da causa de justificação. Um outro exemplo, para você tentar contextualizar, porque realmente isso é difícil. Eu tenho uma injusta agressão, o indivíduo saca uma arma para atirar contra o policial repele essa injusta agressão realizando disparos. Até aí eu tenho legítima defesa, artigo 25 do Código Penal, tem uma causa que exclui a ilicitude, né? Até aí eu não cheguei no erro. Mas o policial acredita que pelo fato do elemento, do marginal, ter realizado disparos contra ele, é permitido que ele chegue lá e execute o marginal, mesmo depois dele ter cessado esses disparos. Então, o elemento já cessou os disparos, o policial vai lá e realiza mais 3 tiros para executá-lo, ceifar a vida dele. E ele acredita que isso é lícito. Ele está errando quanto ao quê? Quanto a um fato? Não, o fato é esse que eu falei. Ele está errando quanto aos limites da causa de justificação. Porque ele acredita que esse excesso que ele está tendo é permitido. Então ele está extrapolando os limites, e ele está errando contra esses limites. Nessa hipótese, nessas duas hipóteses, o erro de valoração jurídica quanto à existência ou quanto aos limites da causa de justificação, eu terei o erro de permissão, o erro de proibição indireto. Como que a doutrina trabalha o erro de permissão ou o erro de proibição indireto? A doutrina vai dar o tratamento semelhante ao erro de proibição. Ou seja, eu vou excluir a culpabilidade, diz a lei, é isento de pena, eu vou excluir a culpabilidade se o erro ele for um erro inevitável, for um erro que um outro indivíduo nas mesmas condições também erraria. Caso o erro seja evitável, eu vou ter uma causa de diminuição de pena. Tá certo? Mas observa, eu estou nessa zona aqui que nem eu estou entendendo mais aqui no slide, nessa bagunça, eu estou errando quanto ao quê? Quanto a uma discriminante putativa. Tá certo? Eu vou mudar de slide para a gente poder ter uma... Deixa eu tentar apagar isso aqui. Para a gente ter uma escrita aí, tentar escrever de forma melhor. Deixa eu interromper o compartilhamento e eu volto. Só um segundo. Agora sim. Voltar aqui para a gente ver as disposições legais, né? Você olhar no contexto do texto de lei e entender isso no contexto, no contexto do texto legal. Aqui, 20 caput do Código Penal. Eu tenho um erro sobre o elemento do tipo. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal, ou seja, eu estou errando quanto a uma elementar típica. Eu terei o quê? A exclusão do dolo, permitindo que o indivíduo responda a título culposo. Essa culpa aqui
né, é culpa mesmo. Não é culpa imprópria, não. É a culpa mesmo. No 20, parágrafo 1º, teoria limitada da culpabilidade, eu tenho a seguinte descrição. Olha a bagunça que é. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punido a título culposo. Então, aqui nessa primeira parte, pela leitura estrita do parágrafo 1º, eu tenho a rigor a descrição apenas do erro de tipo permissivo. Por quê? Exclui o dolo e respondo a título de culpa. Culpa imprópria. Vimos isso. Porque o indivíduo ele tem dolo, mas por erro, nada discriminante, quanto a uma situação de fato, a lei, no erro evitável, no erro injustificado, a lei manda aplicar a pena da culpa. E onde está escrito aqui, professor? Onde está, Montes? Aqui nesse contexto, o erro de permissão. Onde está nesse contexto o erro de proibição indireto? Não está. Se você lê esses dispositivos, você não acha, né, um dispositivo que indique expressamente o erro de proibição indireto. O erro de proibição indireto, ele vai derivar da própria adoção da teoria limitada da culpabilidade, que é o indicativo, né? O início da teoria está aqui. Mas o erro de proibição indireto, você não acha ele escrito aqui, né? Ele vai ser tratado da mesma forma que o erro de proibição direto, mas você não acha. Você vai achar aqui no 21 o quê? O erro quanto à ilicitude do fato. Esse já é o erro de proibição direto. É o típico exemplo do holandês. É o exemplo que sempre está na prova. É o típico exemplo do holandês. Lá na Holanda é permitido, é tolerado, né, em alguns contextos, em alguns locais, o consumo de drogas recreativas. Aí o holandês vem para o Brasil, Rio de Janeiro, vem para o Brasil, vai conhecer as belezas do Rio de Janeiro, vai conhecer as belezas de outro estado. Né? Vou pegar o contexto do Rio de Janeiro, porque é onde eu moro. Rio de Janeiro, quando ele desembarca, ele já recebe a orientação de que no Rio de Janeiro, no Brasil, é proibido o consumo de drogas. É proibido o porte de drogas para consumo e é proibido vender, comprar. Ou seja, ele não desconhece a lei. Ele poderia até desconhecer, porque o desconhecimento da lei é inexcusável. Essa ideia de que o desconhecimento da lei é inexcusável, ela é uma herança do direito romano, porque lá no direito romano só era considerado, né, poucas pessoas era considerado cidadão, e o cidadão ele tinha que participar politicamente da vida da polis, da cidade. Então ele tinha que conhecer a lei. Então o desconhecimento da lei era inexcusável, era indesculpável. E aí, com base nisso, isso foi, né, se perpetuando e nós temos hoje aí. Mas erro de proibição não é sinônimo de desconhecimento da lei. Erro de proibição é o erro quanto ao que é permitido ou proibido. Tá certo? Eu estou errando quanto à proibição da norma. É o que o legislador falou de erro quanto à ilicitude do fato. Eu estou errando quanto à proibição da norma. Então, o holandês, ele desce lá, desembarca, ele sabe que é proibido vender e consumir drogas, aí ele vai para a praia. Quando ele olha para um lado, ele vê um indivíduo consumindo drogas. Quando ele olha para o outro lado, ele vê outro indivíduo consumindo drogas. Passa um ambulante e oferece drogas para ele. Ele acredita o quê? Na praia deve ser permitido, aqui, ó, permitido o consumo de drogas. Tal qual é na Holanda, em que só é permitido o consumo de drogas
nos chamados coffee shops, né? Então, deve ser uma exceção à regra, à lei. E ele compra a droga e é preso pelo policial. Observa, é o típico exemplo do erro de proibição. Eu estou errando quanto ao que é permitido e proibido. Não confunda esse erro de proibição com a discriminante putativa, porque aqui eu também estou errando, de certa forma, quanto ao que é permitido e proibido. Mas não é quanto à ilicitude do fato, é quanto à licitude ou ilicitude lá na causa de justificação. Ou seja, eu tenho uma hipótese de erro na discriminante. Então, é isso que a teoria limitada da culpabilidade faz, né? Ela cria, de certa forma, essa bagunça, porque ela cinge, ela divide a análise do erro nas discriminantes, cindindo erro de tipo permissivo, erro de proibição direto e erro de proibição indireto. Ela vai dividir isso. A teoria estrita ou extremada da culpabilidade, ela é uma teoria que é majoritária no direito estrangeiro e ela é muito mais fácil. Por quê? Porque para essa teoria, todo erro quanto ao que é permitido, proibido, não me importa se eu estou errando na ilicitude do fato ou não importa se eu estou errando aqui na causa de justificação. Será sempre erro de proibição. Eu não divido mais o erro de proibição em erro direto e indireto. Então, erro de proibição direto é o erro de proibição. Erro de tipo permissivo, nessa teoria aqui, será erro de proibição. Erro de proibição indireto, nessa teoria aqui, será erro de proibição. Isso aqui na prova cai muito, gente. Isso aqui, se você conseguir minimamente passear por essas duas teorias, teoria limitada da culpabilidade, teoria estrita ou extremada da culpabilidade, e saber as consequências dessa teoria no que se refere ao erro nas discriminantes, ao erro na ilicitude ou na potencial consciência da ilicitude, você responde, sem sombra de dúvidas, aí 70% das questões de prova. 70% das questões de prova. É difícil? É difícil. Se tiver dúvida, por favor, posta aí no bate-papo. É difícil. Mas, infelizmente, essa não é a parte mais difícil, por incrível que pareça. Nós temos temas mais difíceis que vêm caindo. E aí eu te chamo a atenção. Se você fosse referir a essas teorias aqui, teoria limitada e teoria estrita ou extremada, use essa qualidade da culpabilidade. Porque existem outras teorias estrita, extremada e limitada. Por incrível que pareça, poucos autores falam isso, e isso cada vez mais vem caindo nas provas difíceis. São as teorias estrita ou extremada do dolo, teoria estrita ou extremada, teoria limitada do dolo. Então eu troco só a palavrinha culpabilidade por dolo, tá? Então, nós vimos o quê? Eu vou tentar contextualizar essas outras teorias para vocês, mas nós vimos o quê? O paradigma do estudo do erro dentro do finalismo. Dentro do finalismo. Eu nem aprofundei, eu não entrei muito no mérito do erro de tipo, porque é o erro mais fácil. Aí você divide erro de tipo em essencial, acidental, né? Mas o que a gente vem observando mais é a dificuldade dos alunos aqui na teoria que vai incidir quanto à ilicitude, seja ilicitude do fato, seja ilicitude nas discriminantes. O que eu quero passear, pelo menos em noções gerais, com vocês? É a evolução e essa diferenciação, isso aqui não, é a evolução e essa diferenciação dessas teorias, correlacionando elas com os modelos anteriores de crime, para você ver como isso foi evoluindo. Tá? E aí, de certa forma, você já consegue ter uma noção do tamanho desse problema e de quanto você vai ter que
complementar o seu estudo para você poder efetivamente dominar esse tema. É um tema que eu me dedicaria para dominar. Tá? O erro, como eu falei, de proibição e erro de tipo, são categorias que, de certa forma, nascem com finalismo. Antes do modelo finalista, nós trabalhávamos com o quê? Com o erro de fato e o erro de direito, o chamado error fact e error ius. E aí, dentro desse cenário, uma pergunta muito comum de ser questionada é você perguntar se as categorias de erro de fato ou erro de direito elas têm uma correlação ou não com o erro de tipo e o erro de proibição. Não há essa correlação. Não há essa correlação, tá certo? Então tenha esse ponto em mente. Eu posso ter um erro de fato que não corresponda ao erro de tipo e posso ter um erro, que era o chamado erro de direito, ou um erro ius, que recaia, né, que não corresponda ao erro de proibição, principalmente se a gente fizer essa comparação com a teoria limitada da culpabilidade. Então, toma muito cuidado. Né? E essa construção do direito romano, embora ela não fosse uma construção científica, né, ela estava caracterizada na ideia geral de que o erro não pode prejudicar, o erro de direito não prejudica, de certa forma. Por quê? Porque o erro de direito ele era inexcusável. De certa forma, havia uma correlação entre a própria ideia de que o desconhecimento da lei é inexcusável, dando uma similitude, um tratamento muito semelhante entre erro de direito e o próprio desconhecimento da lei. E aí eu quero só trabalhar com você essa ideia aqui, ó. Não sei se vocês tiveram essa aula, deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês tiveram essa aula, mas modelo finalista de delito. Foi o que nós vimos. Antes do modelo finalista de delito, nós temos dois outros modelos. Temos o primeiro modelo, que é um modelo clássico de delito, e temos o modelo neoclássico de delito. Vocês, nas aulas de direito penal, já chegaram a estudar isso? Dá uma comentada aí para mim no bate-papo. Né? Vocês chegaram já em algum momento da sua caminhada a estudar esses outros modelos aqui? Pô, nem me lembro, Montes, tanta coisa... só loucura, já não sei o finalismo, tu tá querendo trazer modelo clássico, modelo neoclássico, vou dar uma passeada rápida, provavelmente, talvez vocês não tenham estudado, mas vou dar uma passeada muito rápida nisso, para você ver o contexto desse tema, como isso está sendo cobrado em prova, a dificuldade. Tá? E aí eu vou indicar um complemento de bibliografia para você que quiser aprofundar isso, porque em uma aula eu não consigo esgotar essa temática. Né? O modelo clássico de delito, ele trabalhava como? Fiz aqui um resumo bem rápido do modelo clássico. Tá? O modelo clássico de delito, ele trabalhava o crime como sendo um fato típico, ilícito, culpável, mas aqui na culpabilidade eu só tinha elementos psicológicos. A culpabilidade era uma vinculação psicológica entre o autor do fato e o resultado por ele produzido. Tá certo? Aqui, então, eu tenho um conceito tripartido, dividido em 3 partes, mas observa que a culpabilidade ela vai se apresentar em 2 espécies. Não eram nem elementos. Eu tinha dolo e culpa. Montes, onde estava a imputabilidade nessa época? Não estava, ela não existia enquanto elemento do crime.
A imputabilidade era um pressuposto da culpabilidade. Não existia a ideia de exigibilidade de conta diversa. Não existia a ideia de potencial conhecimento da ilicitude. Por quê? O crime ele era dividido em dois grandes combos, né? Ou dois grandes elementos, melhor dizendo. Elemento objetivo e elemento subjetivo. Eu não aceitava que o crime ele pudesse ter elementos normativos, tá certo? E aí tem toda a discussão, né? Aqui eu tinha a teoria causal naturalista da ação, o fato típico não me gerava nenhuma presunção de ilicitude, isso aqui eu não vou abordar. Mas o que eu quero te trazer é o quê? Nesse contexto, vigia o erro de fato, é que nasce aqui, cientificamente, o erro de fato e o erro de direito. O erro de direito é inexcusável. Eu não posso alegar qualquer escusa se eu desconhecer a lei, tá certo? Era tratado como se fosse desconhecimento da lei. E o erro de fato era o quê? Ele era baseado, numa falsa simetria. Muita atenção. Como nessa teoria psicológica da culpabilidade, o dolo ele me gerava a responsabilidade penal, o dolo, ele era o quê? Ele era uma forma de culpabilidade. O dolo é a representação do fato e a minha vontade dirigida para esse fato. Isso é dolo. Se eu represento o fato de forma errada, se eu tenho um erro quanto à representação do fato, eu não vou ter dolo. Então, eu não vou ter essa vinculação psicológica entre o autor do fato e o resultado. Então, na época, o erro de fato me gerava o quê? A exclusão do dolo e a exclusão da própria culpabilidade. Então, olha quando você, de certa forma, começa a olhar esse fenômeno aqui, vendo o contexto, fica muito mais fácil de você compreender. Então, a única exclusão que eu tinha era o erro de fato como uma exculpante, como uma forma de excluir à época a culpabilidade. Vem o modelo seguinte e faz o quê? Deixa eu ver se eu botei aqui o modelo seguinte. Botei. Me cria o chamado modelo neoclássico de delito. Me desculpa. O modelo neoclássico de delito tinha uma teoria que era psicológica, mas também era normativa. No modelo neoclássico, eu introduzo a imputabilidade aqui, introduzo a exigibilidade da conduta diversa aqui, e o dolo passa a ser um dolo normativo. O que é essa questão de dolo normativo? É o dolo abrangendo a consciência da ilicitude. Opa! A consciência da ilicitude, ela nasce e ela é introduzida só que dentro do dolo. Então, não sei se você consegue observar, nessa bagunça que eu coloquei no teu quadro aqui, no teu slide, que o dolo, embora ele continue tendo vínculo psicológico, ele vai ter também elementos normativos. E aí aqui começamos a ter inúmeros problemas. É aqui que nasce a discussão quanto às teorias estrita e limitada, não da culpabilidade, do dolo. Por quê? Porque eu vou ter que realizar um estudo para ver como o erro vai incidir aqui. Porque o erro quanto ao conhecimento da ilicitude excluiria o próprio dolo e a própria culpabilidade também. Tá? Eu ainda continuo não tendo erro de proibição e erro de tipo. Aqui eu ainda tenho erro de fato e erro de direito. Se eu errasse nessa época quanto ao conhecimento da ilicitude, isso me acarretava o quê? A exclusão do próprio dolo e a exclusão da culpabilidade. Mas olha a bagunça que isso se tornou nesse contexto de modelo neoclássico de delito. O conhecimento da ilicitude acabava se aproximando nessa época muito do próprio erro de direito.
E o erro de direito, ele é inexcusável, lembra? Lembra que eu falei? Erro de direito é indesculpável. Se o erro de direito é indesculpável, eu estou criando aqui uma hipótese de erro que vai ser semelhante ao erro de direito, mas que vai me gerar a não responsabilidade. Então, me gerava o quê? As chamadas lacunas de punibilidade. Então, essas, eu já vi cair em algumas provas o quê? Perguntando sobre as teorias estrita ou extremada do dolo e limitada do dolo. Por quê? O que essas teorias pregavam? E aqui eu só estou contextualizando esse tema, tá? Só para poder despertar, né, você de que esse tema ele é simples, não é, e te motivar um pouco a tentar buscar uma complementação de estudo nessa temática aqui. A teoria estrita ou extremada do dolo exigia que o conhecimento da ilicitude fosse real e atual. Então, se o indivíduo, por alguma razão, ele não estudou, ele morava no interior do país, ele não tinha ali, não participava das relações sociais ativamente, então ele não conhecia a proibição da norma, ou pelo menos de parte das normas, né? Isso me geraria o quê? Me geraria a exclusão do próprio dolo. Então, a teoria estrita ou extremada do dolo, ela me impunha o quê? Um dolo, uma consciência da ilicitude real e atual, que interferir, portanto, no dolo. É a teoria estrita ou extremada. Para sanar os erros dessa teoria, que isso aqui me geravam aquelas lacunas de punibilidade, é que nasce, vou botar aqui, ó, do dolo, tá? É que nasce a teoria limitada do dolo. O que a teoria limitada do dolo vai defender? Que o conhecimento da ilicitude ele tem que ser potencial e não real e atual. Então, para a teoria limitada do dolo, eu já teria dolo enquanto elemento da culpabilidade se eu tivesse o potencial conhecimento da ilicitude. É aqui que nasce o potencial conhecimento da ilicitude. Então, eu vi caindo isso em umas provas, óbvio, dificílimas, tá certo? Não eram provas fáceis, provas do Ministério Público, provas da magistratura, uma prova ou outra da defensoria. O examinador fazia o quê? Ele fazia a bagunça, ele misturava todos esses... Deixa eu avançar aqui para ver se eu pego o finalismo. Ele misturava todos essas teorias, né, que se referem a erro de tipo, erro de proibição. Então, ele misturava isso tudo. Aqui tem um modelo finalista. Ele misturava isso tudo, ele misturava erro de tipo, erro de proibição, ele misturava teoria limitada da culpabilidade, teoria limitada do dolo, teoria estrita ou extremada da culpabilidade, teoria estrita ou extremada do dolo. Tá? Então, é um tema difícil? Com certeza. Com certeza é um tema difícil. É um tema que você precisa, primeiro, conhecer a evolução do conceito análise de crime. Segundo, ter uma noção muito boa de culpabilidade, ter uma noção muito boa de licitude, ter uma noção muito boa de tipo penal. Ou seja, você precisa saber praticamente tudo de direito penal, parte geral, para que você chegue e consiga, você chegar e conseguir entender teoria do erro. Por isso que teoria do erro é esse bicho de 7 cabeças que os alunos aí normalmente evitam estudar, mas não tenha dúvida, né? Porque essa temática que eu te apresentei hoje é a temática que mais cai em provas de concurso. Isso cai praticamente em todas as provas de delegado de polícia, todas as provas da magistratura, todas as provas do Ministério Público, da Defensoria. Tá? Então, óbvio, nessa aula aí que teve aí mais ou menos 1 hora, eu não tinha pretensão de aprofundar todos esses temas, eu queria mais aqui te despertar, trazer um conhecimento novo para você, trazer uma visão um pouco diferente de apresentar essa matéria. Não sei se vocês já viram esse tipo de abordagem, fazendo esse paralelo, e, de certa forma, deixar aí também um convite, né, te instigar a que você estude esses temas correlatos. Na minha opinião, quem melhor aborda
teoria do erro de forma mais didática, né, com uma linguagem muito clara, mas aprofundando esses temas, é o professor Paulo César Busato. O professor Paulo César Busato tem um manual, que para mim é hoje, dos manuais, um dos melhores manuais do mercado, né? Não é um livro tão fácil de ser lido, porque ele aprofunda bastante, então você tem que fazer um recorte, né, do que te interessa para concurso público, mas ele tem uma linguagem muito clara. Um outro livro que também, a depender da banca, algumas bancas adotam, um livro de intermediário para avançado, tá? O Paulo César Busato é um livro de intermediário para avançado. Um outro livro também de intermediário para avançado que aborda uma parte também de teoria do erro é o livro de Juarez Cirino dos Santos. É um outro manual também que vem sendo abordado nas bancas mais difíceis. Eu estou trazendo sempre o que é mais difícil, por quê? Porque o que é mais fácil todo mundo já sabe, então, assim, eu acho que é gastar o tempo de vocês no mais fácil. Mas você vai encontrar também uma literatura intermediária, um pouco mais acessível. O professor Bittencourt é um bom livro, trabalha isso aí de forma também um pouco satisfatória. Né? O próprio Kleber Masson, Rogério Greco, o Sanches, são livros introdutórios que vão trazer aquela parte inicial que eu abordei para vocês, falando, né, das teorias, do finalismo, vai trazer isso tudo, mas não vai abordar essa evolução histórica e essas teorias mais modernas. Tá certo? Espero aí que esse conhecimento que eu tentei passar para vocês tenha algum proveito, tá? E convido vocês também, tem várias aulas minhas lá no meu canal do YouTube, inclusive falando sobre essas temáticas. Então, se você quiser revisar e tal, fica à vontade, pode ir lá também acessar, gratuito, não tem problema nenhum. Legal? Everton, queria agradecer vocês, agradecer a coordenação pelo convite, tá? E fico à disposição de vocês, se tiver alguma dúvida, para a gente poder, então, se não tiverem dúvidas, a gente encerrar a aula.